E o Corinthians está eliminado da Copa Libertadores de 2023. A equipe foi derrotada pelo Independente Del Valle por 3-0 agora há pouco, no Equador, e está fora da competição mais importante da América do Sul. Triste situação para a equipe do Parque São Jorge em relação à Libertadores, triste, mas aparentemente era esse o teto da equipe do Corinthians no ano, ser eliminado na fase de grupos. Vexame, talvez, mas dadas as circunstâncias e a forma como essa equipe se planejou, entre aspas, porque não houve planejamento, a equipe que teve 3 técnicos numa partida só contra o Palmeiras, que teve um treinador por 2 partidas só, e teve que procurar Vanderlei Luxemburgo, indicação do rival, inclusive, para assumir a equipe, mostra que não há planejamento, não há gestão na equipe corintiana. A realidade é que o Corinthians depende muito de lampejos individuais e hoje esses lampejos não aconteceram. Roger Guedes muito abaixo, aparentemente ele, assim como o Renato Augusto, jogaram simplesmente para cumprir tabela. E isso não é uma crítica, talvez como já havia se imaginado. Era muito difícil a chance de vencer o Independente Del Valle. Olhando para trás, o Corinthians tinha a chance de chegar nessa partida podendo perder, se ganhasse as 2 partidas que teve em casa contra o próprio Independente Del Valle e contra o Argentino Júnior. Como chegou pressionado para essa partida, muito difícil ganhar do Independente Del Valle. Era a melhor equipe do grupo, favorito inclusive a chegar a umas quartas de final, até uma semifinal, mas isso não vem ao caso. A questão é que o Corinthians não jogou para vencer em nenhum momento na Libertadores, inclusive na vitória contra o Liverpool do Uruguai, foi uma vitória, foi um achado ali, foi um 3-0 mentiroso, ainda com Fernando Lázaro, então não tem o que explicar, não tem como justificar. O Corinthians está eliminado de uma forma vexatória, é triste para o torcedor corintiano, de fato mas se a gente for olhar por um lado bom, se é que existe um lado positivo, ou menos negativo possível, é que agora o Corinthians pode concentrar forças na Copa do Brasil, como uma chance financeira de conquistar algo, de avançar longe, como foi ano passado, chegar o mais próximo da final, o mais próximo do título possível, é até uma conquista, não tem como descartar, inclusive é outra competição, outra vibe, o Corinthians está bem nessa competição, venceu bem o Atlético Mineiro, e se concentrar também no Campeonato Brasileiro, pois a situação também é preocupante. A equipe vem de uma derrota para o América Mineiro, então precisa realmente se concentrar em se manter na primeira divisão, e isso não é exagero falar, o Corinthians precisa se manter primeiro na Série A do Brasileirão e depois almejar um título na Copa do Brasil. Esse é o ano do Corinthians e não esperem mais do que isso. Detalhes para a partida de hoje. Yuri Alberto, mais uma partida pífia desse centroavante, a qual o Corinthians quase vendeu meio time, vendeu elenco, os jogadores foram embora para trazer esse jogador. Quando ele não está em boa fase, quem o substitui? Júnior Moraes rescindiu um contrato hoje, então o Corinthians está sem substituto, sem centroavante. Qual seria a opção para Vanderlei Luxemburgo? Roger Guedes não estava num bom dia, como eu disse. Ele e Renato Augusto parece que escolheram não jogar essa partida com toda a intensidade possível. Haja visto que, como as chances de vitória e classificação eram difíceis, não se esforçaram tanto assim. Bom, isso não é uma coisa positiva em relação ao torcedor. Mas dá para entender essa desclassificação do Corinthians. Vai haver protesto, vai haver manifestação, Luxemburgo vai ter que se justificar diante do torcedor, da imprensa e tal, mas a realidade é essa. O Corinthians não poderia ir mais longe, não deveria, e acho que pelo futebol mostrado hoje no Equador, o Corinthians vai brigar de fato para no máximo chegar no meio da tabela, a menos que aconteça uma grande ação intensa da diretoria para reforçar esse elenco agora nessa janela do meio do ano. Eu não vejo um Corinthians brigando por algo mais do que isso. Copa do Brasil, talvez, são jogos eliminatórios, mas se continuar perdendo de 2-0 fora de casa para ter que decidir em casa nesse sofrimento, não vai ser sempre que o Cássio vai pegar 2 pênaltis, não vai ser sempre que o time adversário vai errar todos os pênaltis. Então é preciso entender que o Corinthians tem um elenco que é limitado, que é dependente de lampejos individuais. E quando o Corinthians entender isso, quando o Luxemburgo, que talvez ele já esteja entendendo isso, projetar um time que potencialize e não dependa desses lampejos individuais, talvez o Corinthians possa almejar alguma coisa. Enquanto isso não acontecer, o torcedor do Corinthians vai ter muito que se preocupar ainda esse ano.